Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Santo Evangelho reportado por Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde diz: Jesus apazigua a tempestade. Lemos com a ajuda de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram então um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, essa é a esperança de Deus a nosso respeito. É isso que Deus espera de nós. Alguma ousadia de espírito para crermos na sua palavra em nós, para acreditarmos no poder de Deus manifesto a nós e aos nossos também. Às vezes, vemos algumas situações e dizemos: Senhor, faz isso para mim, faz aquilo, me ajuda, quando na verdade nós temos que pôr a mão no arado, sabe, irmãos? Quando a bem da verdade nós temos que nos esforçar para fazermos a nossa parte pelo bem da obra de Deus em nós. E eles estavam nesta travessia e levantou-se, portanto, uma grande tempestade. Ventos fortes sopraram contra eles e os fizeram ficar atemorizados. E o Senhor, bem tranquilo estava, bem tranquilo continuou. Até natural, porque ele sabia quem era, mas ao que nos consta, os que estavam com ele pareciam não saber. Ainda disseram com certa aspereza: Mestre, não te importa que pereçamos? Você não vai fazer nada? Vai deixar o barco afundar? Vai deixar nós morrermos aqui afogados nessa tempestade? E o Senhor traz a nós a sua palavra para responder a sua pergunta com outra pergunta, irmão. Independente do que tu tenhas dito ao Senhor nesse culto, independente do que você esteja atravessando ou precisando, o Senhor responde-te com outra pergunta: aonde está a tua fé? Em quem ou no que tu tens crido? No que tu tens confiado? Por que estamos temerosos com as coisas dessa vida? Por que qualquer coisa te tira a paz, te tira a calma, a alegria, te faz se desesperar e com isso dar mau testemunho da graça de Deus? Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, vigiemos em todo o tempo, porque a palavra vem dizer a nós que o Senhor está chegando nas nossas vidas, mas o desespero afasta a obra de Deus de nós, viu, irmãos? Desespero, ele advém da incredulidade. Não, irmão, não tem sentido. Tenha ou prova aos irmãos. Quem crê não se desespera. Crê, sabe, tem certeza. A fé é a certeza de receber. Tem certeza que as coisas vão acontecer no momento certo. Agora, é fácil? Evidente que não é fácil, mas é um treinamento.
uma prática constante, por repetidas vezes. Esforcemo-nos para manter a nossa mente num estado de otimismo, o nosso espírito quieto e sossegado, orando, anelando. Orai e perseverai em oração, irmãos, porque aquele que pede recebe, aquele que busca alcança, e o que bate a porta se abre. Mas tem que buscar, tem que bater, tem que insistentemente pedir. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. Senhor, vem ao meu encontro. Senhor, me socorre. É assim mesmo, irmão. Tu estás no caminho certo. E se alguns que não entendem a tua necessidade te quiserem fazer calar, não te importes. Faça como o cego à beira do caminho. Clama mais alto. Pede ainda mais. Porque o teu negócio é com o Senhor. O teu negócio não é com o homem. A tua fé é dedicada ao Senhor, que é aquele que guia os teus passos em todo o tempo, que é aquele que guia os teus pensamentos e o teu coração. E esse Senhor maravilhoso vem falar com a tua alma através desta palavra, e te diz: aquieta o teu coração e crê somente, porque a tempestade vai passar. Glória a Deus, aleluia. A tempestade, irmãos, vai passar. O choro dura uma noite, queridos, mas a alegria vem pela manhã. Creiamos nestas coisas. Pregar a fé é muito mais fácil do que viver a fé. Compreendo, concordo. Entretanto, o pregador também tem necessidades. O pregador também tem aflições, preocupações e medos e anseios. E se eu também não crer, nada vou ver e nem receber do Senhor. Então estamos todos no mesmo barco. Todos dependentes do Senhor. Mas cremos, porém, irmãos, ainda que tenha falado com certa aspereza, ou talvez era só um modo de falar, mas se não te importa que pereçamos, também isso, até nas nossas reclamações, para Deus, mostra-se um fio, um ato de fé. Eu só reclamo para alguém que de alguma forma possa me ajudar. Não faz sentido eu reclamar à toa para qualquer um, para todas as pessoas. Só ficarão sabendo do meu problema e em nada poderão me auxiliar. A gente fala para alguém que pode te dar uma solução, uma luz, uma ajuda, um conselho, enfim, colocar o ombro embaixo da cruz com você e te ajudar. E eles disseram: o mestre está aqui, o que curou os enfermos, o que expulsou os demônios, o que fala das grandezas de Deus. É só ele que pode com essa tempestade. Mas parece que ele não está muito incomodado, está dormindo. Irmão, parece para você que Deus está indiferente à tua necessidade, minha irmã, que Deus está indiferente à tua prova. Desperta a fé dentro do teu coração, como o mestre que estava adormecido. Não sabemos porque ele não permaneceu dormindo, mas se tivesse dormindo, como aconteceria? Será que na hora do barco afundar faria subir de novo? Os que morressem ele ressuscitaria? Não sabemos. O que sabemos é que alguma obra ele faria. Mas vejam que ele não fez nada enquanto ninguém clamou. Ele estava lá. Olha, irmão, é bem difícil uma pessoa estar indiferente com o barco afundando, não é? Está falando aqui a palavra que o barco já se enchia de água. Olha, é bem difícil. Mas o Senhor fica esperando uma manifestação nossa. O Senhor fica esperando que nós busquemos. Ide até o Senhor. Batei e abrir-se-vos-á. Ele não vai abrir se ninguém bater. Pedi e ser-lhe-á concedido. Ele não vai dar se ninguém pedir. Buscai e encontrarei. Se não buscar, não vai achar, irmão. Glória a Deus. Tem que ir até a presença de Deus, tem que fazer propósito, tem que buscar o Senhor nas madrugadas, tem que orar. Se quer achar que deve fazer jejum, faça um jejum, mas tem que estar na presença de Deus. A igreja que não ora, a igreja que não busca, a igreja que não congrega, não é igreja, irmão. É um buscador de favores, que só vem ao Senhor quando precisa. Eu quero te contar uma novidade: você precisa de Deus cada segundo da tua vida, não se engane. É que a misericórdia de Deus é tanta, que mesmo quando nós nos afastamos dele, ele usa de misericórdia para com a nossa vida e continua nos protegendo, nos guardando, irmão. Porque o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova cada dia nas nossas vidas, amados irmãos. Bendito o nome santo do Senhor.
Então a palavra de Deus vem dizer a nós: despertemo-nos também, irmãos, em oração, em busca constante, em se entregar a Deus e fazer a fé verdadeira, suscitar a fé dentro dos nossos corações, porque Deus nos quer abençoar, Deus nos quer guardar, Deus nos quer fazer prosperar, irmãos, pela força do seu Espírito. E aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos, o Senhor tem nas suas mãos para nos dar. O Senhor tem nas suas mãos para fazer. E onde quer que nós estejamos, o Senhor estará ali do nosso lado, amados irmãos, estará ali, enfim, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso coração. Os tempos são de dificuldade, o Senhor está mexendo na terra, os irmãos não estão percebendo, o Senhor está mexendo nas igrejas, o Senhor está mexendo nas estruturas, mostrando para o homem qual é o seu lugar, mostrando para nós qual é o nosso lugar, para que nenhum ache-se, irmãos, dono da obra do Senhor. E se por um devaneio passou isso na nossa mente, os últimos dias têm deixado claro que a obra é do Senhor. Não é, irmão? Que a obra é de Deus. E que se nós não nos entregarmos ao Senhor e fizermos dele a nossa única fonte de recursos, para prover aquilo que nós precisamos, nós seremos mal-sucedidos, estaremos frustrados, entristecidos e não poderemos culpar a Deus. Isso foi com esses homens e ele depois disse a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não vistes tudo o que eu fiz? Não vos foi suficiente o morto ressuscitar, o cego enxergar, o coxo andar? O surdo ouvir, o gago voltar a falar com naturalidade, normalmente? Glória ao nome, o que tinha a mão mirrada, glória ao nome do Senhor ter a sua mão restabelecida. Não vos foi suficiente o demoniado liberto? Irmãos, quantas coisas Deus fez na nossa vida, por que estamos tão inquietos, irmãos? Parece que Deus não faz nada, pode até ser, Ele está esperando uma iniciativa nossa. Que abramos o nosso coração e estejamos na presença de Deus. Deus está esperando mais. Estou esperando Deus trabalhar, irmão, mas sem fazer nada, irmão. Esforça-te, que eu te ajudarei, diz o Senhor. Não é esperando Deus trabalhar e deixa as coisas correr de qualquer forma, não. Tem que ir na presença do Senhor com fé, com virtude. Se é no trabalho, é no trabalho. Se é nos negócios, é no negócio. Senhor, muda o coração da minha esposa que está endurecido contra mim. Não faz um carinho na esposa, no esposo. Não tem uma palavra de gentileza, um gesto de afeto. Mas Deus que tem que trabalhar, para quê, irmão? Você magoar ela de novo? Você magoar ele de novo? Senhor, faz esse menino me obedecer, Senhor. Eu não aguento mais esse menino mal criado, mas irmão, dá exemplo para o teu filho, faz alguma coisa. Prostra aos pés do Senhor, irmão. Dobra o seu joelho na presença do Senhor e pede a Deus que te ajude, que fortaleça o teu espírito. Peça a Deus que toque no teu coração, para que você possa em tudo glorificar o nome do Senhor. Porém, se você fica na sua mesmice, se não desenvolve em você a fé, em mim a fé, olha, irmãos, sinto muito, fica difícil, sabe, irmão? Porque não tem como Deus abençoar aquele que ora dia e noite, busca, se esforça, tenta mudar como pessoa e abençoar a mim que não faço nada. Não é justo para o que se esforçou. Mas e a parábola do trabalhador da última hora? Irmão, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E querendo ou não, mais ou menos, todos trabalharam. Eu não vi nenhum ali que ficou sem fazer nada, ele pagou. Trabalhou mais tempo, outro menos tempo. É bem sabido. Mas sem fazer nada, não. Não conheço um que ficou sem fazer nada e recebeu alguma coisa de Deus. Isso não é fé. Isso é comodismo, desinteligência. Deus não se agrada dessas coisas. E o Senhor vem falar sobre essa tempestade que está na tua vida. Clama-me e responder-te-ei, diz o Senhor. Mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Clama a Jesus. Chama pelo sangue do Senhor Jesus na tua vida.
Peça a Deus que invada o teu ser e o teu coração com boas obras. Que o Senhor te dê a firmeza de um servo e de uma serva de Deus. Que o Senhor te ajude a crer sempre na palavra de Deus e não te deixe vacilar nos teus propósitos. Não te deixe olhar para trás, nem querer voltar para o Egito. Não, irmãos, se não é papel de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus, aquele que teme ao Senhor, ele continua firme na palavra, ele continua firme nas esperanças que ele tem no seu coração, nos propósitos que Deus colocou nos seus corações, amados. Então, por esta palavra, o Espírito de Deus chega aí na tua casa onde você está e te diz: anima-te, meu servo, anima-te, minha serva, pois não te faltarão forças desde que você as busque, não te faltarão recursos desde que você busque, não te faltará saída desde que você procure. Clama ao Senhor essa noite pela palavra. Clama a Jesus de todo o teu coração, e o Senhor te diz: eu vou invadir a tua casa com a minha presença, e darei ordem ao vento e ao mar, para que o vento pare, cala-se, e para que o mar aquieta-se, aquieta-te mar, cala-te vento, e eles obedecerão. Mas cadê o clamor da igreja? Cadê a oração? Cadê as boas obras? Cadê a caridade? Cadê o amor? Glória a Deus. Cadê o perdão? Cadê a tolerância? Cadê o abraço de servo e serva de Deus? Não tem? Não tem obra. Não tem demonstração de fé. Não tem milagre. Não tem para quem reclamar, irmão. Não tem para quem reclamar, viu, irmãos? Mas se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e dissermos: ó Deus, lembra-te de mim, de toda a tua glória, o Senhor te responde por esta palavra: lembro-me, meu servo, lembro-me sim, minha serva, eis-me aqui, dize-me o que tu precisas. Tenho visto o teu esforço, tenho visto o teu empenho, tenho visto que muitas vezes tu não tens sucesso, mas tu tens tentado incessantemente, tens lutado por aquilo que tu acreditas, irmão. O Senhor te diz: eu sou contigo. Deus, mas o irmão não me entende, a irmã não entende, mas eu te entendo. Te diz Deus: eu te entendo. Eu sei o que passa no teu coração. Fica em paz, fica no Senhor. Eu sei o que passa no teu coração. O homem fala daquilo que ele vê, Deus fala do que não vê, irmão, do secreto e escondido. Deus vê os gemidos inexprimíveis da nossa alma. Deus sabe o que está dentro de nós. Não se preocupe com o que vão falar, o que vão achar. O que Deus te pôs no coração, sendo de Deus, faça. Sinta-se confirmado pelo Espírito Santo essa noite. Glória ao Senhor. Sinta-se confirmada, minha irmã, pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te moveu, não procure recurso em ninguém, o Senhor é a tua condição, o Senhor mostrou para você, não foi para ele. Não espere que os outros acreditem nas tuas revelações, senão Deus mostraria para ele. Deus mostrou para você: vai que o Senhor é contigo. Vou perguntar para a irmã o que ela acha dessa revelação. Irmão, não é nem por maldade, ele não recebeu a inspiração. Deus pode confirmar na boca dela, mas isso não é fé. A fé é uma só. Ô Senhor, tu falou comigo, creio, prepara-me. E já começa a orar por aquela causa. Já começa a buscar, dizendo: Senhor, agora eu já sei que tu me enviaste para uma necessidade, tu me enviaste para uma missão, para falar, para fazer, para buscar, enfim. Senhor, ajuda-me, qualifica-me para esta obra, ministra o meu coração, fortalece-me, Senhor. Eu vou perguntar para o ancião o que ele acha. Ele não está orando que nem você de madrugada, o ancião não está buscando, o ancião está preocupado com outras coisas, cuidar da igreja, tomara a Deus que seja isso mesmo. Irmão, para que se tu tens a palavra de Deus, que é a guia perfeita e conduta dos teus atos? Não, está tudo errado. Por isso que você se frustra, que você está animado, cheio de fé para fazer alguma coisa. Aí vem alguém e fala: irmão, cuidado, olha, não é bem assim. Já vi alguém que fez, aí Senhor, me desencorajou. É verdade ou não é, irmão? Por isso que a palavra fala: quem olha o vento nunca semeará,
e quem olha o tempo nunca cegará. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, pois não sabeis o mal que há de vir sobre a terra. Faz por fé, glória a Deus. Vai por fé em nome de Jesus. Deus te porá as palavras, Deus sabe com quem está falando, irmãos. Deus te porá as palavras certas nos teus lábios. Deus ministrará em você coisas boas. E se usará de você como instrumento na sua obra, na CCA, na CCB, na Assembleia, na obra de Deus que é maior que tudo isso. Glória ao Senhor, queira Deus usar a todos nós como bons samaritanos, pois o bom samaritano não perguntou para aquele homem que tinha sido roubado e tinha apanhado, agredido, onde é a sua comum congregação, como é o nome do seu ancião? Não, irmão, só cuidou, nem o nome dele não ficou registrado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos receber a palavra de Deus. Vamos receber, irmãos, a unção da palavra de Deus nos nossos corações. Aleluia! Vamos, irmãos, abrir o nosso espírito para a palavra de Deus. Vamos permitir que o Senhor nos anime pela sua palavra, irmãos, por esse santo culto. Vamos pedir ao Senhor que ministre em nós coisas novas, que desperte em nós um espírito novo, destemido, um espírito corajoso, de ousadia, para tudo que se levantar nas nossas vidas, nós possamos ter a certeza, eu não posso com isso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho condições de enfrentar esse mal, mas o meu Deus tem. O que Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo, mas não por mim, por aquele que me fortalece. Irmão, o Senhor te diz, tu podes todas as coisas por aquele que te fortalece. Boa palavra de Deus, irmãos. Então, queridos, creiamos nesse conselho do Senhor para nós. Creiamos nessa instrução da palavra para nós. E vamos procurar com todos os nossos esforços, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, adora-se a Deus de todo o coração, mas de todo o entendimento, com boa consciência. Ninguém faz nada alienado na presença de Deus, faz com consciência, de todo o entendimento, compreendendo exatamente o papel que você ocupa no reino de Deus e aquilo que Deus requer de cada um de nós. É necessário, irmãos, que busquemos sim a instrução de Deus para nós, na boa palavra do Senhor. E nós não nos inquietaremos. E essas dúvidas que são, irmãos, primárias, que fazem parte da nossa infância espiritual, lá no começo, e agora já era para estarmos maduros espiritualmente, ou numa juventude espiritual, dando outros tipos de frutos, uns Deus usando para o ministério, outros Deus usando para o conselho, outros Deus usando para profecias, outros Deus usando para curas, mas todos têm que passar por um crivo, por um processo de crescimento, para que nós nos lembremos todo o tempo que é o Senhor que faz as coisas, que é o Senhor que faz a obra. Glória ao nome do Senhor. Nossa vontade é pregar para os irmãos com toda a força dos nossos pulmões, mas ao longo do tempo Deus vai ensinando, meu servo, aquieta a tua carne e deixa o meu espírito encher a minha igreja. A minha igreja não precisa ser incentivada, não precisa ser provocada, a minha igreja precisa ser ministrada. Então, amados, recebamos esse bom conselho da palavra do Senhor. Recebamos, irmãos, esse abraço fraterno de Deus para as nossas almas. E busquemos de todo o nosso coração esse entendimento que vem de cima. E nós então não estaremos mais intimidados. Existe uma diferença de tímido para humilde. O humilde vai quietinho, mas vai, ninguém vê. Ainda o irmão N falou na nossa reunião de ministério. Mas não tem que aparecer mesmo, irmão. Nós não temos que aparecer aqui. E é uma grande verdade, falou em Itapevi na quarta-feira. Nós não temos que aparecer. E é verdade, irmãos. Agora o tímido ele não vai, também não aparece, não faz nada e fica daquele jeito. Ali mesmo, não produz fruto,
vai minguando, vai murchando, vai morrendo, sendo sufocado pelo seu comodismo, sufocado pela sua timidez, pelo medo, pelos cuidados dessa vida, irmão e irmã, servo e serva de Deus. Desprendamos-nos, irmãos, das coisas dessa vida, ida e amuia, e abracemos a palavra, cantalamaia, do Senhor, bendito seja o nome de Deus, alaí cantai, alaí cantalashu, alaiele salabalaiá. Santo é o Senhor. Abracemos a palavra do Senhor, irmãos. E não permitamos que o nosso adversário venha nos sufocar espiritualmente, queridos, lançando setas, lançando, enfim, entulhos nos nossos caminhos, pedras e paus, e abrindo buracos, e apagando as luzes, e nos amedrontando, nos assombrando, com espíritos contrários de medo, de resistência, de hesitação. Não hesite na fé, crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Não hesite, não tenha medo de se lançar nos braços do Senhor. O que uma criança faz com o pai? Às vezes está em cima de uma mesa, meus filhos já fiz muito isso. Põe em cima do carro e fala, vem, pula no colo do papai. Eles não pensam duas vezes, mãe, eles pulam, eles confiam. É meu pai, claro que eu pulo. Às vezes com algum medo, mas pula. Meu pai está aqui para me pegar. Já aconteceu com os irmãos. Assim é na presença de Deus. O Senhor te diz, vem para o meu colo. Creia na minha palavra. Creia no meu amor por ti e pela tua casa. Ali cantai, simiare, cantala súria lama. Glória ao Senhor, aleluia. Crê na palavra de Deus, por isso você está sofrendo, por isso você está minguando na fé, porque o adversário em todo tempo está minando, irmão, os teus passos nessa fé maravilhosa, e era para você estar distante, você ainda está aqui no começo. Muitos falam, Deus não se lembra de mim, Deus não me faz milagre, Deus não me prepara um ministério. Irmão, se lança nos braços de Deus, coloca-te à disposição do Senhor, coisas boas virão nos teus caminhos e nas tuas mãos. Devemos nos lembrar, amados irmãos, que a bênção não vem na nossa mão, ela vem ao nosso encontro, em algum momento do caminho em direção a ela. Eu estou indo, Senhor, estou indo. Uma hora eu encontro com a minha bênção. Agora eu estou aqui, Senhor, olhando para o tempo. Não, irmão, não faça isso. Porque você entristece o Espírito de Deus. E você se frustra, porque a tua fé não vai produzir nada em você. Mas creiamos, irmão, quero crer de todo o meu coração que a igreja do Senhor está confiando na palavra, e essa semana vai ser abençoada para todos nós. E encorajados por esta palavra, vivamos os nossos dias sem olhar para trás, nem para a esquerda nem para a direita, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e coisas maravilhosas Deus trará nos nossos caminhos. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, Altíssimo Deus, Pai Celestial. Voltamos, Senhor, em oração agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela boa presença do teu Espírito Santo em nós, pela virtude do céu sobre as nossas almas e as nossas vidas, pois sabemos que tudo o que fazemos provém de Ti, vem do Teu amor pelas nossas almas. Queiras, ó Deus, abençoar a Tua igreja e fazer, Senhor, com que os nossos caminhos sejam de retidão diante do Senhor. Cremos por fé que tudo o que nos falta será suprido pela Tua doce e santa palavra. Guarda ela nos nossos corações, nos faz meditar nos Teus conselhos, esperando a redenção das nossas almas, a salvação, a vida eterna. Abençoa toda a nossa irmandade e fortifica-nos na Tua graça, pois cremos, coisas excelentes Deus tem para nós. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Deus seja louvado.